Fala, gurizada! Eu tô na área de novo, espero que vocês estejam bem. Essa é a segunda parte da nossa aula, onde eu vou começar a partir de espelho plano, um caso particular dos espelhos esféricos, e no final da aula eu vou trazer algumas aplicações, tá? Então, bora pro vídeo. Agora que nós já conhecemos e identificamos o comportamento da equação, vamos aplicar a equação e fazer algumas observações. Então, tá aqui a equação, aquele P ali, tá? Vai ser o objeto. Então, só vamos pegar essa equação e deixar ela nessa forma aqui, ó, ou seja, de tal forma que 1 sobre i fique isolado do restante. A ideia, então, é mostrar aquele caso especial que um espelho plano nada mais é do que um espelho esférico de raio de curvatura infinito. O primeiro passo, então, aqui é deixar essa equação em termos de f, tá? Então, a pergunta aqui é a seguinte, tá? Quando eu coloco o objeto a 3 vezes a distância focal, aonde vai estar a imagem? Então, eu pego ali a equação, substituo o 3f ali, né? E aí eu verifico que eu tenho ali 2/3 de f e a minha imagem ela vai estar a 3/2 do foco. O que isso quer dizer para mim? Isso significa que quando o objeto está a 3 vezes a distância do foco, ali a distância focal, a minha imagem ela vai estar a 3/2 da distância focal. Agora vamos para o outro caso, tá? Vamos pegar outra posição aqui, ó, quando o objeto ele está a 2 vezes a distância focal. Então eu vou aplicar aqui na minha equação, né? Coloquei ali o 2f, aí eu faço as continhas aqui, a álgebra bonitinho, e eu verifico que a minha imagem ela é igual a 2 vezes a distância focal. O que isso quer dizer para mim? Quando o objeto está numa distância 2f, isso significa que ele está posicionado bem no centro de curvatura. E nesse ponto, a imagem ela se forma na mesma posição e tem o mesmo tamanho que o objeto. Ou seja, a mesma distância que o objeto se encontra na frente do espelho. Agora vamos para outro caso, tá? Agora, com o objeto nessa posição aqui de 3/2 de f, porque antes ele estava a 3 vezes o foco, agora ele está a 3/2 do foco, e isso corresponde a 1/2 do foco. Ah, como isso? Então, se tu pegar o 3 ali e dividir pelo 2, é a mesma coisa que 1/2. Agora, quando a gente pega e faz os cálculos, a gente verifica que a imagem ela está se afastando de acordo com as proporções. Então, aqui fazendo as contas, né, eu vejo que o meu i agora ele está a 3f. Ou seja, o objeto se aproxima, a imagem se afasta. Agora, vamos verificar quando o objeto está mais próximo ainda, ou seja, nesse caso, bem no foco. Só que agora, gurizada, quando eu tenho essa parte aqui, ó, que o objeto é igual ao foco, a gente tem um problema, tá? Porque o que eu vou fazer? Eu vou substituir ele na equação, vou fazer a álgebra, né? E aí eu vou ficar com esse resultado igual a 0. Quando eu faço o inverso, eu fico que a imagem é igual a 1 sobre 0. E 1 dividido por 0, na matemática, não existe. A gente chama isso de indeterminação. É uma operação que está indeterminada. Só que nesse caso aqui, gurizada, o que acontece? Essa imagem ela vai estar no infinito, porque imagina ali que eu tenho 1 dividido por 0, tá? Aí imagina números muito próximos de 0, mas que nunca vão ser 0. A gente está falando de números muito pequenos. E se eu pegar esse 1 e ir dividindo por números muito pequenos, tendendo a 0, por números cada vez mais próximos de 0, que nunca vão ser 0, eu vou obter infinito. Então, ou seja, essa operação ali, 1 sobre 0, ela não existe, ela está indeterminada, mas se a gente pensar para números muito próximos de 0, que nunca vão ser 0, a minha imagem ela vai estar lá no infinito. Gurizada, agora nessa última parte, eu tenho o seguinte, tá? O que acontece com a imagem? Isso é uma pergunta, tá? O que acontece com a imagem quando eu tenho um foco infinito? Ora, a gente deve pegar e colocar aqui na nossa equação, né? Então, eu coloco 1 sobre p mais 1 sobre i é igual a 1 sobre infinito. Galera, pensa comigo, se 1 sobre 0 aquela hora deu infinito, né? Porque a gente está pensando em números muito próximos de 0 que nunca vão ser 0, daí a gente pode dizer que essa operação é válida, a gente obteve infinito. Agora, imagina ali aquela parte 1 sobre infinito. Olha só, imagina 1
dividido, sei lá, eu tenho uma pizza e vou dividir por milhões de pessoas. Isso tende a zero, né? Vai dar uma migalha para cada um, menos que uma migalha ainda, entendeu? Menos que um grão de areia. Então, essa parte da equação vai a zero. Aí, o que eu faço? Aquele 1 sobre infinito é zero, né? Daí, eu mantenho 1 sobre p ali onde ele está. E o 1 sobre i eu passo para o outro lado da igualdade. Vai ficar negativo, né? Quando eu passei para o outro lado. Aí, quando eu faço o inverso disso, né? A multiplicação ali no cruzado, por exemplo, eu vou ter o quê? Que o objeto é igual a menos a imagem. O que quer dizer esse menos ali antes do i? Esse sinal negativo significa que nós temos uma imagem virtual, ou seja, ela se forma atrás, do outro lado do espelho em relação à posição do objeto. Agora eu faço outra pergunta para vocês. Quando é que eu tenho o caso em que o objeto é igual a menos a imagem? Ou seja, nesse caso aí, P igual a menos I. Esse é o caso do espelho plano que nós estudamos na aula anterior do nosso curso. Ou seja, aqui o espelho plano, a gente conclui que ele vai ser um caso particular dos espelhos esféricos. Então, ele obedece, né, a mesma relação que nós deduzimos para os espelhos esféricos. E o espelho plano, ele forma a imagem sempre virtual à mesma distância que o objeto se encontra desse espelho. Tá, mas o que é um espelho plano? Ora, é um espelho esférico, mas que tem um raio de curvatura infinito, conforme vocês estão observando. E se o raio de curvatura é infinito, a gente não vai ver, porque o espelho ele é esférico e dessa forma a gente identifica esse espelho como sendo plano. Legal essa discussão, né, gurizada? Bastante coisa assim para a gente analisar, usar bem a fórmula, né? Digo fórmula não, equação. Fórmula é coisa de matemático. Mas para a gente identificar bem a equação assim, né? Legal essa discussão. Agora eu vou passar para vocês mais um videozinho em que a professora Magali ela vai apresentar para nós duas aplicações desses espelhos esféricos, né? Bem legais. Então eu vou passar o vídeo aqui e vocês vão observando, tá? Uma aplicação dos espelhos esféricos, o espelho côncavo, tá? É o espelho que é usado no farol, na lâmpada, né? No farol dos carros. Então, o espelho côncavo está aqui por fora e essa lâmpada é colocada de tal maneira que ela tem um filamento bipartido, ele é dividido em dois pedaços, sendo que um deles vai estar posicionado exatamente no foco daquele espelho. Então, quando a gente quer iluminar distante, enxergar longe na estrada, a gente liga a luz alta. O que é a luz alta? É justamente fazer passar corrente naquele pedaço do filamento que está posicionado no foco do espelho côncavo, de modo que a luz incidindo a partir do foco vai ser refletida no infinito, ou seja, distante, para que a gente enxergue a estrada toda. Já quando a parte de cima aqui estiver acionado, o filamento vai brilhar não no foco, um pouco para lá do foco, de modo que ao refletir luz no espelho convexo, a luz vai ser refletida para a região mais próxima do carro. Além disso, embaixo desse filamento tem mais essa chapinha metálica que faz com que a luz seja refletida somente para a parte superior do espelho côncavo, fazendo que toda a luz se concentre então junto ao carro na parte de baixo. Bom, a ideia é que a gente tem aqui dois espelhos parabólicos, sendo que esse tem um furo aqui na parte superior. A gente coloca o nosso objeto, que nesse caso é o porquinho, aqui no vértice do espelho inferior, que corresponde, quando eu fecho aqui com o outro espelho, exatamente ao foco desse espelho superior. Então, a luz que vem do objeto que está ali, que é o porquinho, está aberto, a luz entra, ilumina o porquinho, ela vem do foco do espelho e é refletida na direção do eixo principal, paralela ao eixo principal. Os dois, um sobre o outro, têm a mesma orientação do eixo principal e aí, incidindo
paralelo ao eixo principal no espelho de baixo, eles são refletidos passando pelo foco do espelho inferior. E o foco do espelho inferior fica nessa região aqui, um pouquinho acima do espelho superior. Então, por isso o buraco aqui, a gente consegue ver a imagem real sendo formada aqui em cima. Então, eu não tenho nada aqui, mas eu consigo ver a imagem real e, inclusive, quando a gente olha de pertinho, a gente vê como se tivesse a imagem do porquinho refletida. Ele parece realmente estar em pé aqui acima do espelho superior e tem uma imagem refletida para baixo. Conforme nós observamos então, a professora Magali, ela trouxe duas discussões bem interessantes sobre a aplicação dos espelhos esféricos, curvos, e agora eu vou finalizar a aula também fazendo mais uma discussão sobre isso. Então eu vou começar aqui com o espelho côncavo. Então, seguinte, gurizada, os espelhos côncavos, eles são usados em aplicações bem específicas. Isso porque a imagem, ela varia de acordo com a posição do objeto. Geralmente, esses espelhos, eles vão ser encontrados aonde? Em telescópios, projetores e consultórios odontológicos. E por que o espelho côncavo ele é usado nessas áreas, Porque ele dá detalhes. Por exemplo, quando o dentista ali ele vai abrir tua boca e olhar teus dentes, ele precisa ver detalhes, entendeu? Por exemplo, esse tipo de espelho côncavo ele é usado também em maquiagem para te enxergar certos detalhes, entendeu? Telescópio, por exemplo, lá tu aponta teu telescópio para o céu e tu vai observar, por mais que o que tu quer observar esteja muito longe, tu quer tentar encontrar algum detalhe para poder fazer as tuas análises. Então, esse tipo de espelho, o côncavo, é quando tu quer enxergar detalhes. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe aqui, ó, o rapaz ali, ele está fazendo a barba e ele tem que ter um certo cuidado para fazer isso. Então, ele precisa de um espelho que dê detalhes do rosto dele para ele poder fazer o contorno de forma correta ali e não errar, entendeu? Então pensa assim, ó, se eu quero algo detalhado, ou seja, se eu quero ver detalhes, geralmente eu vou usar o espelho côncavo e a consequência disso é que eu perco o meu campo de visão. Tá, agora que a gente já falou do espelho côncavo, vamos fazer as nossas análises no espelho convexo. Eles são utilizados para aumentar o campo de visão. Logo, nós podemos ver ângulos refletidos por eles que nós não conseguiríamos enxergar, por exemplo, com um espelho plano. Esse tipo de espelho é comum a gente encontrar em corredor de supermercado, farmácia, estacionamento e quem anda de ônibus, que é a maioria da população, vai verificar que lá na porta por onde tu desce, no caso tu embarca ali pela porta da frente, passando pelo motorista, cobrador, e lá no fundo, lá na porta de trás, tu vai ver que tem um espelho ali. Então, quais são os objetivos desses espelhos convexos? Ora, os objetivos dos espelhos convexos é aumentar o nosso campo de visão conforme está essa imagem aí. Se o espelho côncavo ele me dá detalhes, o espelho convexo ele vai aumentar o meu campo de visão. Esse tipo de espelho também é muito comum tu encontrar ele no retrovisor dos carros, entendeu? Ele vai aumentar ali o teu campo de visão. Tranquilo? Então, gurizada, dessa parte da aula, o que eu preciso entender? Espelho côncavo, vou ter riqueza de detalhes, porém, eu perco o campo de visão. Meu campo de visão vai ser menor. Espelho convexo, eu perco os detalhes, mas eu tenho um aumento no campo de visão. Então, para nossa aula, acho que é isso aí, galera. Desculpa aí se o vídeo ficar longo, talvez eu divida ele em duas partes e até a próxima aula.